Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, não talvez, edição deste dia 9 de outubro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito para mais um programa. Já que estamos na rádio, vamos falar de comunicação social. O Governo apresenta um plano de ação para os média, criação de um código de comunicação social para atualizar a legislação existente, como a Lei da Imprensa, o Estatuto da Imprensa Regional, também a revisão das leis da rádio, televisão e serviços audiovisuais e da transparência dos média. Bem, mas o que esteve mesmo a falar-se mais foi do fim da publicidade comercial na RTP e também mudanças no Serviço Público de Televisão. Há muitas outras propostas neste plano apresentado pelo Governo. Patrícia Machado, do que foi apresentado, o que é que tu destacas e o que é que entendes de um plano que foi apresentado numa iniciativa de 5 empresas de média do país? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de debate. Sim, eu acho que é, de facto, embora o plano seja um bocadinho mais que isso e que precisa de se conhecer melhor os seus conteúdos, porque também já temos vindo a estar habituados nestes meses de governação do PSD e CDS de muitos anúncios, de muita propaganda à volta disso e depois espremido, precisamos perceber melhor o que é que de facto ali contém, mas o sinal que é dado e que eu queria aqui destacar, como tu referiste-se bem, é de facto da gravidade que assume esta questão do anúncio do fim da publicidade na televisão pública portuguesa, aliás, como é consagrado e previsto na Constituição da República Portuguesa. Estamos a falar de um sério e duro golpe naquilo que é o serviço público da rádio e televisão. Estamos a falar de uma perspectiva, acabando com a publicidade na RTP, com uma transferência clara para as televisões privadas, portanto, passando esse capital de publicidade, essa possibilidade de receita num serviço público que é importante e que cumpre o seu papel, como constitucionalmente está consagrado, sem haver um reforço de financiamento por via do Estado, portanto, nomeadamente pelo orçamento, não é isso que se prevê, não é isso que se fala, e, portanto, deixa-se a receita, transfere-se para os privados e, portanto, estamos a ver o caminho que se leva e que está aqui subjacente a esta intenção e a este anúncio. Estamos a falar de uma questão de 250 profissionais da área da rádio e da televisão que vão ser dispensados, não é? Eles, aliás, acho que referem a questão por voluntariamente, que é de facto gozar com quem trabalha. Deixa eu passar a expressão e a utilização de uma referência de um outro canal de televisão privado. Mas, de facto, é mesmo gozar com quem trabalha. Portanto, estamos a falar de profissionais, muitos deles em situação precária, e que estamos a falar de 250 profissionais das mais variadas áreas ligados à televisão e à rádio pública. E, portanto, uma primeira nota de manifestação de grande preocupação. Já agora, o PCP já pediu que o ministro adjunto vá à Assembleia responder a isto e outras entidades. De facto, é necessário ouvir, é necessário haver esclarecimentos e haver uma firme oposição, nomeadamente na Assembleia da República, a esta intenção do governo do PSD-CDS. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo ao programa desta semana e deste plano que foi apresentado pelo Governo. O que é que tu dizes sobre propostas como a compra total da agência Luz, o fim da publicidade, também alterações que existem no caso dos meios locais e regionais? O que é que destacas desta proposta do Governo? Olá, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Bem, eu gostava muito de ouvir, sei que não vou ter essa felicidade, mas de ouvir aqui o próprio Luís a falar sobre este assunto. Quer dizer, acho que ia acrescentar bastante ao nosso debate, mas... Só posso lançar questões. Mas é assim, compreendemos perfeitamente. O contrário aconteceu precisamente ontem... Eu tenho de usar os escutadores. Não, aconteceu precisamente ontem o contrário, não é? O Luís, estás a dizer que só podes colocar questões, mas ontem assistimos a uma entrevista à noite, não é, ao nosso Primeiro-Ministro, em que Maria João Avilés, quer dizer, que não colocava só questões, ela tecia considerações, que só falta mostrar o cartão de militante do PSD, que não sei se é, mas deve faltar pouco. Portanto, ontem, se por um lado, durante a manhã, tivemos o Primeiro-Ministro a demonstrar preocupação com os órgãos de comunicação social,
social, que é verdade e que é um motivo que deve e que já há muito tempo que esta lei que estas leis deviam ser revistas e olhar com a importância que a comunicação social tem, uma perspectiva num serviço público, como acontece aqui na rádio, o que está aqui agora a acontecer, como sobre 24 horas que a rádio faz, é serviço público e, portanto, os órgãos de comunicação social precisam, de facto, de um consenso generalizado e amplamente dos partidos políticos para que se rever estas leis e encontrar um modelo que, por um lado, permita e garanta a independência e a autonomia e, por outro lado, a estabilidade financeira que estas empresas e que estas associações e que estes órgãos precisam de ter. Mas, como eu estava a dizer, se ontem à noite tivemos aliás, que isso até já está a ser alvo de algum debate público, não é? De Maria João Vilés, que não tem carteira profissional de jornalista desde 2008, salvo erro, em que faz uma entrevista ao Primeiro-Ministro na sequência de uma programação noticiosa, não é? E nesse mesmo dia tivemos o Primeiro-Ministro com algumas considerações que eu acho que são absolutamente lamentáveis, que a comunicação social está muito agitada, que está pouco tranquila e que deve estar mais tranquila. Quer dizer, isto são considerações que foram muito infelizes e que passou uma mensagem que eu acho que Luís Montenegro deve vir a retratar-se sobre elas, porque de facto foram muito infelizes. Não digo que tenha sido infeliz, digamos, o lançar este tema para debate. Há que saudar isso e acho que é um passo importante. Agora, há aqui preocupações que sobre a RTP, é aquilo que, digamos, de facto é aquilo que é o mais quente, se bem que isso também é desviar a atenção de pontos importantes, a discussão das leis, a própria questão dos incentivos à contratação para os órgãos de comunicação social são muito frágeis, ou seja, quer dizer, um órgão de comunicação social tem apoio durante alguns meses, não é? Em termos no salário, não é? E depois, não é? A proposta apresentada é só para jornalistas. Sim, a empresa de comunicação social não vive, aliás, a comunicacação social não vive só de jornalistas. Sim. Bem pelo claro, contrário, não, não é? sem dúvida. Se calhar o grande grosso acabam por não ser jornalistas. Mas mesmo esta medida ela é frágil porque depois, não é? E depois quem é que consegue sustentar e pagar, não é? Enfim, tem outras medidas positivas como a duplicação dos portes, portanto, são algumas ajudas de facto. Agora, isto é um assunto muito importante que deveria ter sido, na minha opinião, mais debatido. Eu percebo que há aqui uma grande pressa da parte do Governo de apresentar medidas para tudo e mais alguma coisa, estruturas de missão, quer dizer, é só criar estruturas de missão agora para tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, vamos ver se isto tem depois concretização na prática. Eu sobre a RTP, só para fazer uma referência à Lusa. A Lusa, o Estado tem 98%, não é? E, portanto, eu acho que... 95%. Portanto, eu acho que é importante que o Estado assuma este papel perante a Lusa de reforço e que, que invista, porque digamos que é um canal que se relaciona com todos os órgãos, que dá muitas ajudas, digamos, do ponto de vista de chegar, de cobrir todo o território com informação verídica. Acontece que há aqui a novidade de criar um conselho independente. Ainda sabemos pouco neste momento. Não me parece mal, mas neste momento acho que ainda não temos todos os dados. Sobre a RTP... A RTP há aqui... isto é preocupante. Se é verdade que eu reconheço que a RTP, digamos que a programação que tem, a diversidade de canais que tem, é discutível. Algumas grelhas são, de facto, enfim... É preciso, de facto, uma reorganização. Agora, eu ainda não consigo compreender qual é que é o objetivo do Governo de vedar a publicidade. É o quê? É fragilizá-la por completo para depois a vender? Será esse o caminho? Vai vendê-la a quem? É à SIC ou à TVI? Ou será depois ao Correio da Manhã que está em ascensão, não é? E, portanto, é este o caminho? É vendê-la? Quer dizer, só pode? Quer dizer, se é para a fragilizar, não é? O objetivo é este, é fragilizá-la. E, portanto, eu não consigo compreender isto, não consigo aceitar este objetivo de fragilizar uma estação pública.
por esta via, por este caminho, que é, bem, se calhar, de facto, estes 250 profissionais destes órgãos de comunicação social, se calhar, de facto, são estes que são agitadores. Se calhar é o que concluo. Bem, vão-se lá embora. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. O Governo apresenta um plano de ação para a comunicação social. Há muito tempo que o setor tem pedido atenção e intervenção. Até existem diversos cadernos reivindicativos das várias empresas, dos vários setores, dos vários meios. Dos vários meios. Esta proposta apresentada pelo Governo parece-te já demasiado pormenorizada? Por exemplo, quando se fala da saída de 250 trabalhadores da RTP, parece mais um ato de gestão direta do que propriamente de uma orientação de política geral. Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos colegas de painel e boa tarde aos nossos ouvintes. Eu creio que, e respondendo diretamente a essa questão, Luís Matias, eu creio que, acima de tudo, isto é um ato de transparência. Portanto, coloca no papel exatamente os objetivos todos que se têm para a comunicação social. E eu percebo a posição dos meus colegas de painel, percebo a posição dos partidos onde estão inseridos e de outros partidos de esquerda que se têm manifestado desde a apresentação deste caderno, e percebo, enfim, este chinfrim político que está a existir, porque efetivamente durante muitos anos a comunicação social foi esquecida pelos partidos de esquerda que nos governaram. E um governo com cerca de 5 meses em funções olha para a comunicação social quando não é propriamente o setor mais mediático do ponto de vista das críticas e das queixas, portanto, a comunicação social não está propriamente na rua a fazer manifestações, a fazer greves, apesar de pontualmente já existiram por fins específicos, não tem propriamente a ver com a posição do governo, e o governo olhou para a comunicação social como efetivamente outros governos já deviam ter olhado antes. Portanto, aqui parece-me que há uma posição destes partidos e também aqui dos meus colegas de sentirem que efetivamente politicamente estão diminuídos, porque efetivamente houve alguém que pensou em resolver um problema sério que existe, e dentro deste problema sério há aqui muitos subproblemas. Um deles tem obrigatoriamente a ver com o que é o serviço público em si, e eu confesso que estranho muito a posição, principalmente do Partido Comunista e também naturalmente aqui da Patrícia, a defender que deve haver publicidade na RTP, portanto a defender esta posição mercantilista do serviço público, porque quando aparece realmente um governo com uma estratégia que até podia ser, enfim, podia haver críticas aqui, aliás já houve críticas dos partidos mais à direita, que seriam umas propostas de esquerda para a televisão pública e por aí fora, e realmente poderia esperar que o Partido Comunista também viesse dizer o mesmo, porque efetivamente um governo do PSD-CDS a vir dizer que a televisão pública e as rádios públicas devem efetivamente defender um serviço público, portanto substituir os blocos comerciais por blocos culturais, é algo que de certa forma coloca até em causa as posições do Partido Comunista. Eu percebo que, enfim, tenham dificuldade de digerir esta questão, mas efetivamente é importante que a televisão pública possa ter um serviço público efetivo. Portanto, não me parece normal que, por exemplo, a meio de um telejornal exista um bloco de anúncios de publicidade de 15 ou 20 minutos, exatamente à mesma hora do que todos os outros canais privados fazem, exatamente com os mesmos anúncios, quando na realidade nós sabemos que estamos a financiar aquele canal e não estamos a financiar os canais privados. Portanto, eu acho que o comportamento também do serviço público deve ser distinto, portanto, deve ser mais cultural, deve privilegiar, sem dúvida, a veracidade da informação, a capacitação dos cidadãos também, do ponto de vista até científico, portanto com alguma partilha, e que tem acontecido essencialmente na RTP2 e que se calhar também precisa de ser um pouco transferida para a RTP1, porque há de facto matérias bastante interessantes de produção de serviço público que não estão a passar na RTP. Portanto, eu acho que esta medida
é uma medida inteligente. Agora, virem dizer que isto é um caminho para a privatização, para o fim da RTP, enfim, isto já tem a ver com esta reação expectável de alguns partidos que, enfim, percebem que fizeram mal em não atuar quando o deviam ter feito. Porque, efetivamente, estas medidas, como a literacia mediática, pensar como é que a comunicação social se consegue lidar com a inteligência artificial, que é, efetivamente, uma questão fundamental neste momento e que já começa a ser um problema, portanto, é preciso atuar rapidamente. Tudo isto, efetivamente, é um olhar de futuro e é um olhar estratégico para a comunicação social. E isto não houve, portanto, eu pergunto aos meus colegas de painel, ou peço que me deem exemplos nestas últimas governações, seja do Partido Socialista, seja da Geringonça, quando é que houve medidas para a comunicação social que foram estratégicas e estruturantes como estas medidas são. Porque assim, podemos não concordar totalmente com elas, enfim, há aqui algumas que efetivamente precisam de maior esclarecimento, mas dizerem que isto é um mau pacote ou que vem trazer efeitos negativos à comunicação social, sinceramente isso parece-me já mais político isso do que propriamente político em si. Será este um plano que está hermeticamente fechado? Vai ser negociado ainda? Patrícia, há questões, por exemplo, que vão ser colocadas aos grupos parlamentares. Eu falo concretamente aqui de uma proposta relacionada com as rádios, precisamente, e que tem sido reivindicada há muitos anos pelas rádios, que é dos tempos de antena, dos vários momentos de campanha eleitoral, portanto, eleitoral, e não apenas nas eleições autárquicas e nos referendos, mas é algo que vai ser ainda apresentado aos restantes grupos parlamentares. Há outras propostas que aqui existem. Será que este é um plano completamente fechado ou vai ter aqui outras intervenções? O que é que parece? Eu acho que, precisando conhecer melhor os conteúdos do plano, acho que há uma questão que é evidente, é que está longe de estar fechado em termos das suas intenções e de clarificação das suas intenções. Porque, sob a capa... Há coisas que vão ser aqui negociadas com os partidos, ainda com os outros partidos? Eu não sei qual é o grau de negociação, ou aquilo que o Governo chama de negociação, normalmente não é negociação. Ou está a dizer que está a negociar, mas está fechado a um conjunto de questões. Mas eu queria aqui sublinhar, porque há boleia sob a capa de um título que é o direito à informação, aliás, consagrado na Constituição, apresenta-se um conjunto de medidas, volto a dizer, sem prejuízo de um conhecimento no concreto do que é que se está ali a propor. Porque há ali questões que é um conjunto, aliás, como noutras matérias, de intenções. Mas o que temos vindo a assistir, pela mão também de anteriores governos do PSD e do CDS, sozinho ou em separado, ou coligado, e também do Partido Socialista, é de facto um caminho que nada tem a ver com o direito à informação. E que, obviamente, o serviço público de rádio e televisão, o papel da comunicação social regional, é indispensável, a gente tem visto o caminho. Portanto, o desfalque, criando dificuldades precisamente aos órgãos de comunicação social, porque é necessário discutir, defender e avaliar como é que se pode reforçar esse contributo a esse nível. Mas o que temos vindo é serem completamente engolidos por grandes grupos económicos, criando sérias dificuldades àqueles que ainda conseguem resistir e querem resistir para dar a informação que lhes compete também do ponto de vista das suas funções, das suas competências, sendo os órgãos de comunicação locais e regionais que conhecemos. Mas o caminho que temos assistido, com as tais medidas sob a capa do direito à informação, é digamos assim, o canibalismo completo dos grandes grupos económicos, os mesmos que depois detêm hoje os principais jornais e televisões portuguesas. Portanto, a gente sabe, obviamente, qual é a intenção e o interesse do Pinto Balsemão, da SIC, da TVI e de outras. Ou consideramos que isso, como aliás o Governo aqui diz, o direito à informação, o combate à desinformação, a liberdade de imprensa, isso existe, de facto, nestas estações de televisão. Não compete ao Serviço Público de Televisão e de Rádio garantir que isso acontece. Ela financia-se a si própria. O Francisco pode aqui dizer o que quiser. Isto é, obviamente a gente tem assistido, que é com a descaracterização, com a criação de dificuldades no serviço público, seja da saúde, seja da educação, seja das grandes empresas estratégicas, como a TAP, na energia, nas comunicações, que depois têm o argumento a dizer, isto não tem possibilidade de financiamento, temos que alienar. E normalmente a preços. Pronto, e aqui o PSD e o PS têm responsabilidades idênticas ao longo do tempo. Porque o que estamos a assistir é que não há um reforço de verbas por via do Estado para garantir esse serviço. Não é isto que está em cima da mesa.
quer-se acabar com a publicidade, como é que há receitas para o funcionamento daquele serviço público? O Francisco que responda a isto. Nos Ou a custos da gente medida está identificado não isso. não estão o reforço de verbas. Objetivamente, este plano não é acompanhado de um reforço de verbas por parte do Governo e do Estado. Não é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é o fim da publicidade, ponto. Porque a questão de se financiar, aliás, como todas as entidades públicas, é necessário um conjunto de receita do Estado para fazer face às necessidades de investimento público. Como é que a gente constrói estradas? Como é que a gente constrói hospitais? Como é que a gente constrói escolas? Vem aonde o dinheiro? Claro, depois a gente sabe o caminho que está a ser levado. É retirar capacidade de receita financeira do Estado para ter a justificação de entrega aos privados. Naturalmente, as respostas devem ser públicas e a única forma de garantir a resposta pública é, naturalmente, havendo resposta pública, efetivamente. O serviço de rádio e televisão precisa, sim, de financiamento, não deixando de discutir formas, reforço de investimento, redução de publicidade, havendo reforço de financiamento, que se discuta. Agora, apresentar um plano em que o objetivo é acabar com a publicidade, em que diz que há 250 trabalhadores que vão voluntariamente, né? Para quem possa ver o vídeo, estou a fazer aspas, que eu não posso, portanto, voluntariamente, portanto, estamos a falar de despachar 250 profissionais, aliás, eles até dizem, por cada X que saia, entra um com capacidade digital, não sei o quê, que se forme as pessoas, se houver essa identificação. O que são as carreiras? O que são as formações e a atualização e a modernização das coisas? Portanto, há aqui claramente intenção de transferência dessa possibilidade de publicidade da televisão e rádio pública para o setor privado direitinho. E, portanto, o que se está é engordar naturalmente as grandes empresas de comunicação social que têm como objetivo tudo menos a informação, como nós bem sabemos, e está a descaracterizar, a descapitalizar e a comprometer, de facto, o serviço público de rádio e televisão, com tudo o que isso implica e com a cadeia toda que isso leva. Porque se começa nestes, vejamos o que é que pode ser as consequências também para aqueles que no plano local e regional também vivem, resistem a partir desse objetivo que é nobre, que é de direito à informação, mas que depois se vê estrangulados e limitados na prática com aquilo que são o conjunto das medidas. Portanto, acho que é de condenar, grande preocupação. A Assembleia Municipal tem a obrigação de ter uma firme oposição relativamente a isto. Vamos ver o que é que o Ministro diz neste pedido que o PCP fez de ir dar resposta, e esperemos que outros partidos também acompanhem esta preocupação. A Assembleia da República, desculpa. Já estava a ficar um bocado confuso. Ia fazer essa chega, a Assembleia da República. Luís Pardal, este é um plano fechado, será que podem existir outras propostas e propostas que aqui estão de cair? Devia ter sido apresentado tendo previamente falado ou ter comunicado a alguns parceiros, aos parceiros sociais, seja associações empresariais, seja aos sindicatos dos setores, que se estava a preparar este plano? Eu acho que o Governo, se ainda não percebeu, tem que perceber que precisa de articular, de falar, e não pode pensar em planos fechados. E, portanto, eu espero que tenham bem presente que se calhar deviam ter começado a trabalhar pelo ponto 11 que eles próprios apresentam. É que o ponto 11 diz o seguinte, portanto, criar um estudo sobre o mercado jornalístico e os órgãos de comunicação social. Se calhar, ao invés de ter apresentado a correr já estas 30 medidas para embandeirar, curiosamente até poucos dias antes da apresentação do orçamento, se calhar aquilo que deveria ter feito era ter começado, de facto, por este diálogo sério. Poderia colocá-lo no plano da discussão pública, dando nota disto mesmo e de algumas intenções, mas discuti-los com os parceiros. Eu percebo que não querem, não é? Eu percebo que a prática do Governo é tentar condicionar e decretar, não é, por via de Conselhos de Ministros, as decisões que puder tomar, irá tomar, mas há assuntos que não têm essa possibilidade, não têm essa capacidade, e este é um deles. Portanto, será inevitável terem que negociar, terem que falar. Enfim, a própria administração da RTP, daquilo que sei, foi consultada, não é? Portanto, houve um diálogo. Agora, se foi o suficiente ou não, bem,
Não sei, desconheço, não é? O próprio sindicato, daquilo que sei, acho que teve pelo menos 2 ou 3 reuniões, salvo erro, com o secretário de Estado sobre esta matéria. Enfim, parece-me sinceramente pouco. Eu acho que o Governo tem andado a falar tanto em evolução digital e inteligência artificial que acho que aquilo que fizeram foi como resolver os problemas dos órgãos de comunicação social em Portugal. Apresenta-me 30 medidas. E foi o que eles fizeram. Pronto, e foram estas que calharam. Portanto, acho que isto é lamentável. Sinceramente, eu aquilo que sinto é que há aqui, enfim, uma tentativa de desviar as atenções daquilo que é importante. O problema é que desta vez tocaram num ponto que é, neste caso, na RTP, de uma forma que eu ainda não consigo compreender. A RTP, no ano passado, teve um lucro de 2,3 milhões, quer dizer, não é nada de extraordinário, mas não teve prejuízo, quer dizer, até aumentou substancialmente a receita face até a anos anteriores, e não nos podemos esquecer que também tivemos uma pandemia e que houve apoios, aliás, em todos os países da OCDE. Portugal, durante a pandemia, isto é um estudo de uma academia de jornalismo, eu agora não tenho aqui o nome presente, mas Portugal foi o único país da OCDE que, em termos estatais, houve apoios aos órgãos de comunicação de uma forma direta e aos locais também. Se bem que, lá está, atenção, ainda não terminei, se bem que é preciso rever esta forma de apoio e de chegar às rádios locais e aos órgãos de comunicação social locais, porque bem sabemos, enfim, não estamos aqui a esconder nada, que as dificuldades que têm, nós sabemos que, enfim, que isso tem que ser revisto em muitas matérias e que é uma lei completamente inconcebível, e a forma como os órgãos de comunicação social não faz qualquer tipo de sentido. Agora, talvez tenha que passar por uma articulação maior através das CCDRs, porque de facto a realidade local das rádios do Algarve é diferente das rádios do Alentejo e é também diferente das rádios do Norte. Portanto, é muito, muito diferente. E, portanto, talvez tenha que passar para um plano mais regional, para uma articulação e um apoio direto, de forma a abranger todos os órgãos de comunicação social, aqueles que produzirem, que efetivamente criem conteúdo, não é? Como algumas estações que nós sabemos que são quase que estações fantasma, que são criadas por via de condicionantes da lei e, portanto, depois obriga a determinadas situações que não deviam de acontecer. Cuidado com essas relações, porque depois há sensibilidades. Francisco Brito, podia ter existido aqui Nós não podemos negar outra os relação problemas, temos é que reconhecê-los e arranjar forma de os corrigir. Mas pergunto ao Francisco se podia ter existido aqui uma outra relação com os parceiros sociais do setor, ou, tendo em conta um plano apresentado, não deverá ter muito mais alterações do que aquilo que foi feito, ou não? Ou é um plano para se debater e para se alterar? Claramente que o plano, e percebe-se isso pelo tipo de medidas que estão contempladas, claramente que reproduz aquilo que têm sido as reivindicações do setor, não é? E o plano não é um plano cego, portanto, o Governo não teve aqui uma postura de elaborar o plano sem ouvir o setor, até porque cá está, ainda agora, o Luís Pardal fez essa crítica e imediatamente a seguir explicou que efetivamente existiram reuniões, porque efetivamente isso é um trabalho de bastidores que existe, naturalmente que nem sempre também estão órgãos de comunicação social do outro lado, portanto, para reportar as reuniões que existem com os órgãos de comunicação social, as reuniões de trabalho. Portanto, há um trabalho que foi feito, não é? Claro que podemos discutir se devia ser mais, se devia ser menos. Agora, eu registro com alguma estupefação até esta posição do Luís Pardal de achar que isto devia ser mais estudado, mais trabalhado, e depois é que devia haver medidas. Eu não sei se isto é um contágio do nosso presidente da Câmara Municipal, também que estuda muito, e às tantas o Luís Pardal já está a começar também a ficar afetado, mas a verdade é que este governo tem uma postura diferente. Tem uma postura realmente de executar, de fazer, de resolver. Por isso, ouviu quem tinha a ouvir, ouviu quem tinha a ouvir, e
propôs um quadro de medidas, e algumas delas são bastante concretas, portanto, se os nossos ouvintes forem consultar o PDF que está disponível, tem lá também o cálculo exatamente do custo, quando é que as medidas devem estar concretizadas, portanto, existe uma transparência muito grande e eu creio que aqui também é um posicionamento correto deste governo, não só por ser do PSD e do CDS, mas que deveria ser de qualquer governo, independentemente do partido que está eleito. Portanto, deve haver uma transparência nestas medidas. As coisas, por mais que elas internamente estejam pensadas, quanto é que custam, qual é que são os timings de execução, porque acredito que na maior parte das vezes existe esta perspectiva. Mas muitas vezes isto não é comunicado às pessoas. E isto sendo comunicado às pessoas também aumenta a capacidade das pessoas de pedirem contas ao governo em funções. E, portanto, eu acho que isto é um posicionamento muito, muito positivo que este governo tem tido e particularmente, neste plano. Portanto, e mesmo as questões da publicidade e tudo são medidas que estão contempladas com valor, quer dizer, na ordem dos milhões. Portanto, obviamente que o governo tem uma responsabilidade de não deixar cair a RTP e, se necessário, de injetar verba, que é aquilo que acontece também, por exemplo, aqui ao lado com a TVE. E eu acredito que é isso que está, na base. Agora, efetivamente, é preciso agir. Portanto, isto hoje em dia só é criticado de quem faz, não é? Portanto, o governo do Partido Socialista e da Geringonça não fizeram nada, mas estava tudo bem. Portanto, o setor manifestava-se algumas vezes, mas nunca foi um assunto extremamente mediático. Nunca foi discutido propriamente pela população este tema. Agora, este governo propõe medidas muito concretas. Portanto, a criação de um código da comunicação social que é totalmente transversal para conseguir abarcar toda a legislação existente, rever e colocar efetivamente aqui um painel regulamentar para que até facilite o trabalho dos jornalistas e todos os profissionais da comunicação social, até mesmo para que não exista concorrência desleal no setor. Portanto, agora, havendo este tipo de medidas, o governo é criticado também por ter feito, porque é muito rápido, porque, isto parece-me colateral e não me parece que seja o foco da questão. Agora interessa mais perceber efetivamente como é que se é constituído este Conselho coordenador da agência Lusa, composto por profissionais do setor, para garantir aqui a independência e a transparência da agência, que se prevê totalmente estatal. Portanto, como é que este Conselho funciona independentemente do governo que está eleito. Portanto, como é que se garante aqui esta independência? Isso preocupa muito mais do que propriamente qual é que é a sensibilidade de Pedro Nuno Santos sobre a questão e deste chinfrim todo que está a ser montado. Neste sinal telegráfico. 7 segundos. Há bocado falei no estudo da OCDE, portanto só queria referir porque depois não disse, acho que é importante, caso alguém tenha interesse em pesquisar. É um estudo Obercom que foi realizado pelo Observatório da Comunicação e, portanto, deixar aqui esta nota e deixar uma sugestão também para lerem o comunicado que acabou de sair do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas e logo veem o que é que escreveram sobre este assunto e se calhar o Francisco depois já tem uma posição. Vamos ao tema que a Patrícia Machado nos traz. Passadas poucas semanas do início do ano letivo, os principais problemas da escola pública persistem. É uma pergunta que a Patrícia lança. Como se garante que este direito não esteja em causa para milhares de crianças e jovens nas diversas dimensões? Patrícia, tens falado muito na falta de professores. É o ponto central que trazes no programa, para o programa? É um dos pontos indiscutivelmente centrais, não é? Mas, obviamente, quando nós falamos do garante do direito à escola pública, gratuita e universal, portanto, tem várias dimensões. E dimensões essas que, naquilo que ao longo dos anos se tem pautado pela ausência de respostas no essencial, quer a medidas mais imediatas, quer a medidas estruturais, faz com que persistam problemas sérios na resposta às necessidades das crianças e dos jovens e dos seus profissionais, ou seja, da comunidade escolar e educativa. Eu queria aqui realçar alguns aspectos. Até a propósito do tema anterior, não há dúvida que este governo, e volto a referir, a responsabilidade não é só deste governo. Este governo está a continuar aquilo que, a partir de uma perspectiva
de uma percepção que procura criar de resposta e de discussão, o que faz é, de facto, muito célere, tem sido muito célere em cumprir os seus objetivos, e está-se a ver quais são, não é? A descapitalização do serviço público, portanto, a transferência para os privados e também na educação. Isto está a acontecer. Há aqui vários aspectos. Nós iniciamos um novo ano letivo com problemas sérios e estruturais que não estão a ser dadas respostas e que no plano apresentado pelo Governo das tais medidas não respondem ao problema que temos, que é muito sério. A questão da recuperação das aprendizagens, a falta de professores. Nós temos neste momento cerca de 100 mil alunos no país que continuam sem professor a pelo menos uma disciplina. Nós acabámos o ano letivo passado, responsabilidade do governo do PS e também do PSD-CDS, mas essencialmente no ano passado, o ano letivo passado, do governo do PS, com perto de 1000 estudantes que desde o início do ano letivo anterior não tinham tido professor a uma disciplina um ano inteiro. Estamos a falar do prejuízo do ponto de vista da aprendizagens relativamente a isto, e as medidas que são apresentadas é a contratação de professores reformados, é não dar resposta, é a contratação de bolseiros de investigação para darem aulas num quadro em que a precariedade não é resolvida desses mesmos bolseiros de investigação. Portanto, estamos a falar destas medidas. Em vez de criar, de facto, condições de valorização das carreiras, de horários de trabalho, da questão da valorização salarial, ou seja, da dignificação da carreira docente. Estamos a falar de continuação de escolas e de problemas sérios de não resposta num conjunto de quadros técnicos especializados, desde psicólogos a terapeutas da fala e a tantos outros que permitem de facto uma escola inclusiva. Estamos a falar de não resposta e negar resposta à questão dos professores deslocados, que obviamente não têm condições de pagar um segundo alojamento, e vemos os problemas que existem, por exemplo, nas áreas metropolitanas de Lisboa, de recusa da ocupação de espaços. De lugares, de horários. Estamos a falar de situações, por exemplo, de o PSD, o PS, o CDS terem votado contra, e a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal, da criação de 100 mil vagas nas creches públicas, 100 mil vagas públicas nas creches, quando estamos a falar de cerca de 250 mil vagas que se estimam que estão em falta para dar uma resposta a um problema seríssimo das famílias. Estamos a falar do aumento do custo de vida e da continuação de um orçamento familiar que no início do ano letivo continua a ser muito pesado, apesar da mais-valia que foi, por iniciativa e persistência do PCP, os manuais escolares gratuitos, mas precisamos continuar a alargar. Portanto, estamos a falar aqui de problemas estruturais nas escolas, que agora se transferem em cargos, mas durante décadas carecem de obras de requalificação, de frio nas salas de aula, de chuvas, ou seja, de falta de condições para quem trabalha e estuda nas escolas. E, portanto, nós precisamos de olhar para o problema da educação não com um conjunto e uma mão cheia de remendos, que não respondem ao problema sério de fundo, de valorização da carreira, para que não haja cada vez mais jovens a não quererem ingressar nesta carreira e cada vez mais pessoas a quererem desistir. E, portanto, ou enfrentamos isto a sério com medidas que são possíveis tomar, ou nós vamos ter, ano após ano, um problema a agravar-se, a intensificar-se, com uma dimensão que, de facto, põe em causa aquilo que constitucionalmente está consagrado, que é o direito à educação a todos, independentemente do território, das condições sociais ou económicas que tenham na sua origem aquelas crianças e os jovens. Luís Pardal, a escola continua com todos estes problemas, mas há novos problemas na escola. A Patrícia levantou aqui várias questões. O problema é que este assunto é, para além de ser muito sério, é um problema nacional que é reconhecido e que, aliás, já sempre foi reconhecido pelo governo anterior. Já na oposição isso não era bem assim. Portanto, lá da oposição, o PSD e Luís Montenegro dizia que em 60 dias também resolvia o problema da educação, apresentando medidas urgentes. Não, também foi. O problema é que agora a questão a governar perceberam que afinal as medidas urgentes que podiam implementar não estão a funcionar. Claro, não estão a funcionar porque isto é de facto um problema muito complicado. Alguns passos foram dados com o alargamento das zonas, mas de facto nós temos três grandes problemas, quer dizer, um naturalmente é
a valorização salarial, não há dúvida nenhuma, quer dizer, se não pagarmos melhor aos nossos professores, se não forem respeitados, naturalmente que a profissão nunca será suficientemente atrativa. Por outro lado, temos um problema que se divide em duas partes, que é o número de professores que nós temos disponíveis, por um lado, e por outro lado, onde é que eles estão, onde é que eles vivem, onde é que está a área de residência deles, e jogando com isso, como é que os mobilizamos, não é? Porque esta é uma realidade. O problema da falta de professores é agravada, sobretudo quando, e até o anterior ministro, recentemente numa entrevista partilhou isto, desabafou isto, que é o sentimento que ele teve quando reuniu com as instituições de ensino superior, e as próprias instituições de ensino superior não demonstram, digamos, a total disponibilidade para investir no alargamento das vagas para alunos, neste caso na área de ensino, e para a consequência dos mestrados. Ora, se nós também não, enquanto país, se não temos a capacidade para reconhecer e digamos, atuar, não é? Quer dizer, sobre este problema, será muito difícil. Como é que nós conseguimos formar mais professores se também não há por um lado, esta atratividade, e por outro lado, como não há atratividade, também não se investe. E, portanto, nós precisamos, de facto, de formar professores, porque aquilo que depois terá que acontecer é ir pelos mínimos, e com isto não estou a tentar ser depreciativo, mas quer dizer, os professores precisam de formação formação contínua, formação especializada. É que não basta só o governo dizer que agora vai criar uma disciplina de literacia ou de literacias, depois se não tem professores e pessoas capacitadas para ministrar essas aulas, essas disciplinas. E, portanto, a novidade disto é que o governo e os eleitos do PSD e CDS perceberam que afinal o problema não se resolve de um dia para o outro. Depois isto é agravado aqui com outras situações, quer dizer, quando em junho ou em julho deste ano a tutela vem lançar cá para fora um número de que no ano passado cerca de 300 mil alunos tiveram sem aulas nos primeiros, portanto no final da segunda chamada de professores, quer dizer, quando a realidade dos números apontam para 72 mil, e isso entretanto já foi esclarecido, mas foi esclarecido há bem pouco tempo, portanto há esta distorção, não é? E esta mascarilha de números que o governo está a utilizar, para quê? Para depois daqui a uns meses vir dizer nós reduzimos, mas enfim, isso não correu bem, e entretanto isso já foi retratado e a verdade já foi reposta. Eu não tenho dúvidas nenhumas que é uma dificuldade muito grande, que é um problema que deve ser atacado e solucionado. Mas, enfim, a novidade é que o PSD, tomou consciência da realidade de gerir o país. Francisco, achas que é isso mesmo que se passa? O Governo está a tomar consciência de que no Governo, realmente, o PSD está a tomar consciência que no Governo os problemas têm de ser resolvidos de outra forma do que propriamente quando são as soluções apresentadas em oposição? Bem, aquilo que me parece que é óbvio é que o Partido Socialista esteve muito concentrado em resolver atrapalhadas da TAP e de despedimentos no mandato anterior, e por isso não percebeu realmente o que era proposto e dito pela oposição, e neste caso concreto pelo PSD, na Assembleia da República, sobre este tema e, enfim, sobre outros. Portanto, o Governo, e em sede de campanha, foi claro em relação às medidas que queria tomar para debelar este problema. Portanto, não disse que ia resolver o problema, tal como também não disse no SNS, disse que iria em 60 dias apresentar um plano de urgência para o SNS para resolver e implementar medidas para mitigar a questão. Não disse, até porque falou bastante das questões das medidas de longa duração. Em relação à educação, eu penso que é importante nós não nos esquecermos que há um ano atrás tínhamos um quadro completamente diferente de início do ano letivo. Portanto, tínhamos os professores a fazerem greves porque reivindicavam a devolução do tempo de serviço, que aliás foi cortado
no tempo do Partido Socialista e da governação do engenheiro Sócrates, e que o Partido Socialista não queria devolver nem por nada, mas entretanto, como foi despedido ou despediu-se em sede de campanha eleitoral, afinal já estava disponível para devolver o tempo de serviço aos professores. A verdade é que quem ganhou as eleições foi o Partido Social Democrata, e o Partido Social Democrata devolveu o tempo como prometeu, e por isso este ano letivo começa com alguns problemas que são efetivamente estruturais. Portanto, não podemos esconder que existiu uma aposta estratégica dos últimos governos socialistas que não foi, de facto, na formação de professores. Eu até acho curioso o Luís Pardal dizer isto. Eu, aliás, até acho que o Luís Pardal, se calhar, deveria ter uma voz mais ativa nas comissões nacionais do Partido Socialista. Podia ser que a atuação do Partido Socialista fosse diferente. Isto é um elogio, atenção, isto é um elogio. Porque, de facto, não é esta posição que o Partido Socialista, em termos nacionais, tem. Portanto, tem uma posição muito diferente. Aliás, as apostas, não nos podemos esquecer que foram desde os Magalhães contratados pelo Sócrates aos manuais digitais contratados pelo Partido Socialista com a governação de António Costa. Não foi propriamente a formação de professores, portanto, apostou-se muito nos suportes de ensino e esqueceu-se que só com suportes de ensino não se ensina ninguém. Portanto, é preciso efetivamente haver professores e auxiliares. Portanto, há toda uma comunidade escolar que é bastante vasta e que importa também tratar, não olhar só para a questão dos professores. A verdade é que este governo tem-se mexido, portanto, tem recorrido a toda a capacidade disponível no mercado de trabalho. Ainda sexta-feira foram colocados mais 400 professores. Portanto, isto chega a um ponto em que efetivamente já não há mais para colocar, não é? E não há mais porque efetivamente durante muitos anos esqueceram-se que era preciso formar professores. Agora é preciso resolver isto a longo prazo. Portanto, eu acredito que nós temos aqui problemas que ainda vamos ter durante algum tempo, até que realmente as universidades consigam dar resposta a isto. Temos que garantir que as medidas que sejam implementadas não sejam desfeitas caso no futuro exista uma mudança de governo, seja quando for, seja no final do mandato, seja quando for, que estas medidas estruturais não caiam, porque senão vamos estar sempre a lidar com estes problemas. E acho que nós, como nação, temos que também perceber que temos que olhar para estas questões de um ponto de vista estrutural e que, sem dúvida, com diálogo. Portanto, eu não concordo com a visão dos meus colegas de painel que não existe diálogo, que existe. Claro que também nós sabemos que existe um grande jogo de vaidades de essencialmente todos os partidos, e que isso tem que ser contrariado. Portanto, é preciso mudar a forma de fazer política. Eu acredito que este governo já deu alguns sinais, portanto não estou a dizer que o governo tem feito tudo bem nesse aspecto, mas também acho que não fez tudo mal como aqui é dito. Portanto, acho que efetivamente há aqui uma vontade muito grande de construir estruturalmente planos para que eles sejam implementados e para que consigamos debelar estas questões que, enfim, que já começam a ser crónicas, de nós identificarmos de problemas na saúde, na educação, nas forças de segurança. É preciso efetivamente dar a volta a isto. Claro que existirão sempre questões, mas estes problemas estruturais não podem existir. E para isso é preciso efetivamente esforço de todos. Não basta só um governo a querer fazer e depois a seguir haver toda uma oposição que quer desfazer. Portanto, é preciso mudar essa forma de estar na política. Patrícia, podia existir alguma solução com resultado mais imediato? Há soluções até apresentadas e que não foram acolhidas com resultados mais imediatos, e há estruturais. O Francisco aqui dizer que se apresentou um conjunto de medidas estruturais que vão ter efeitos a longo prazo é tirar areias para os olhos. O que se apresentou quer no plano da saúde, quer no plano da educação, são um conjunto de medidas avulso, e que, em bom rigor, podem tapar um ou outro buraco, mas não responde nem ao problema que temos e à resposta das necessidades da escola pública, porque nós precisamos garantir as condições de aprendizagem adequadas. Há uma palavra que parece que foi banida de algum tempo para cá, no caso da escola e da discussão sobre as questões da educação, que é a pedagogia. Não é qualquer um que dá aulas, com todo o respeito pela capacidade técnica que muitos destes que agora estão a procurar recorrer têm, mas para as suas áreas. Estamos a falar de formação, não é de formação, é de educação. Estamos a falar do desenvolvimento integral do indivíduo, que é isso que se deve garantir, nas suas várias dimensões. Nós temos que olhar para a escola pública, desde logo garantir a qualquer família, independentemente das suas condições sociais, económicas, das várias naturezas, esta questão da creche, das vagas no ensino pré-escolar. O PSD, o PS e o CDS chumbaram
E o Chega e a Iniciativa Liberal abstiveram-se. o Chumbaram a governo proposta está a de criação de aumentar, o governo 100 mil está a aumentar. vagas, quando se estimam mais de 250 mil vagas em falta, chumbaram a proposta detalhada relativamente às 100 mil vagas até 2028, não estamos a falar para amanhã, e de mais vagas, 148 mil até 2030. Chumbaram a proposta do PCP. O Governo nada diz relativamente à questão do apoio extraordinário relativamente às pessoas deslocadas, que é uma resposta imediata neste momento. Quando sabemos que se estão a pedir 800 mil, 1.500 euros por um quarto ou por uma casa ou mais em Lisboa. Onde é que há maior número de falta de... Portanto, há uma falta de resposta do ponto de vista de efetivo, de apoio. O apoio que existe, Francisco, o apoio que existe não responde ao problema sério que está. Não só não responde, como continua. Aliás, vê-se a resposta e o efeito dessa medida dita imediata e estrutural, ou estrutural, que responde às questões. A valorização da carreira. Por exemplo, esta questão do desbloqueamento do 5º e 7º escalão, que não se alargou o número de vagas, propositadamente. A questão da resposta à reposição e ao reconhecimento do tempo de serviço. É bom que se diga que o PSD foi obrigado a responder qualquer coisa face à luta dos professores. Sim, a intensa luta que no governo do PS, que estava de mãos livres para responder, não respondeu. Era inevitável que face à luta tivesse resposta. Mas é bom lembrar que o PSD teve a oportunidade de mudar o jogo na altura, quando estava também na oposição. E disse o dito por não dito, e à última da hora chumbou a proposta, porque havia condições com o governo minoritário do PS de se ter invertido isso logo na altura. E só um último aspecto, que é a falta de operacionais, de assistentes, de auxiliares da ação educativa, que obviamente ou se muda os rácios, ou o problema sério que há também de segurança, de acompanhamento às crianças jovem nas escolas também não vai mudar. Sobre isto é zero do ponto de vista de medidas estruturais. Luís Pardal, há várias questões. Também aqui se pensa mais nos professores do que propriamente noutras áreas da educação. O que é que pode ter uma solução mais imediata, no teu entendimento? Se é que alguma pode ter alguma solução mais imediata? Por exemplo, há questões que vão desde o financiamento das autarquias, que já aqui falámos, com transferência, até à questão dos professores, como há pouco a Patrícia abordou. Sim, e aliás, outras. Até é curioso, porque eu tenho de ler, porque a direção da organização regional, portanto, isto é uma estrutura do PCP, e às vezes não queria dizer o nome errado, a direção da organização regional de Castelo Branco até se vem queixar de que as câmaras municipais do distrito não contratam auxiliares nem outros operacionais e, portanto, até acho interessante e até deixo essa dica para a direção da Organização Regional de Évora. Mas isso é em Já Castelo passam Branco. milhares. Isto de Castelo Branco até aqui as coisas mudam, os ventos mudaram sopram bastante diferentes. e, portanto, eu também sugiro que façam esse trabalho, aliás, que até foi pedido mas todos naquele os caso nem dados comprei os relativamente a esta rácios. matéria às Naquele câmaras caso nem comprou os municipais. rácios. Aqui comprou-se os rácios. Pois. E o Governo está a dever mais de 1 milhão de euros à Câmara de Évora. Pois, de mas eu pagamentos de sugiro ao salários PCP que faça esse trabalho e que Portanto, questione a não Câmara estejas Municipal de a Évora sobre essa faltar com os matéria elementos todos em cima da para mesa. essas questões. Por E outro a ter lado, mesmo grande capacidade de síntese, tanto a ti como ao Francisco. Por outro lado, é difícil, Pensar. portanto, quando nós falamos da desvalorização da escola pública, de facto é preocupante, porque também assistimos ao governo do PSD também a aumentar substancialmente os contratos através de protocolos com instituições do ensino privado e já percebemos que, enfim, que o PSD, nesta matéria, muito deixa àquilo que é a escola pública e, portanto, essa é uma questão preocupante sobre essa matéria. Sobre aquilo que a Patrícia estava a dizer, da requalificação das escolas, nós não nos podemos esquecer que está em curso um grande programa do PRR de requalificação das escolas, que o PSD, enfim, terá, digamos, a oportunidade de ir inaugurando as obras que vão sendo concretizadas, porque elas já estavam planeadas para a sua realização. Portanto, enfim, mesmo para terminar, aquilo que temos assistido é, digamos que, obviamente, não estou a colocar o ónus apenas nesta governação deste governo, é um problema que reconheço que tem muito tempo, mas que o governo falhou ao procurar mascarar que ia resolver tudo, quando na realidade aquilo que tivemos foi até um aumento de 30% em alunos sem professor no ensino básico e secundário face ao ano anterior. Francisco, o governo elevou demasiado a fasquia da expectativa de que tinha uma varinha de conta para resolver o problema.
Eu creio que não. os problemas? Eu creio que, enfim, há quem faça essa interpretação com obviamente um interesse político por trás dela. Agora, não creio que seja isso. Eu creio que existiu transparência e oportunidade também e disponibilidade dos membros do Governo sempre para esclarecer, e do Primeiro-Ministro naturalmente, para esclarecer o que é que estava em causa. Agora, claro que existe também alguma manipulação das declarações que vêm a público por via de alguns partidos ou de alguns agentes políticos, obviamente com o interesse de deturpar a percepção que a população tem sobre aquilo que é dito. Enfim, mas isso toca naquilo que disse há pouco, portanto não vou repetir, acho que é preciso ter aqui de facto alguma outra visão política. Dizer só aqui sobre um aspecto que foi referido pela Patrícia, e a Patrícia tocou num tema que é uma verdade, portanto há efetivamente frio nas salas de aula, dizer que, por exemplo, aqui em Évora está nas mãos do município resolver essa questão na maior parte das escolas, portanto, efetivamente a CDU tem a oportunidade de criar mudança. Agora, a verdade é que isto, nós sabemos bem que quando toca a ser a CDU a executar, as coisas de repente mudam e afinal o problema já é diferente e a resolução já é impossível. Agora, eu não sei se a culpa disto será da União Europeia, da NATO ou dos Estados Unidos, mas a verdade é que as escolas do nosso Conselho precisam efetivamente de intervenção e efetivamente está nas mãos desta gestão da CDU a promovê-la e mesmo capacidade negocial com o Governo. Portanto, é importante que a gestão da CDU chegue ao Governo, portanto, tenha interesse em reunir com o Governo e reivindicar naturalmente aquilo que são os seus desejos. Nesta reta final... Deixa-me só dar uma nota muito rápida. Respondendo também, uma das medidas estruturais do Plano da Saúde foi a criação das escolas de saúde, portanto, isso é uma medida estrutural e que resolve a médio e longo prazo a questão. Nesta reta final, vamos a um sim, não, talvez. Patrícia Machado, o que é que nos trazes tu como avaliação? É um sim à apresentação de 2 projetos de lei hoje que estão a ser discutidos na Assembleia da República. Aliás, quando o programa for para o ar, se calhar já há a votação, apresentado pelo PCP sobre o reconhecimento da profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido e que reforça os direitos e regalias dos bombeiros. Vamos ver como é que é a atuação dos outros, que muitas palavras de apreço e de saudação e de solidariedade, e depois, quando se trata dos atos, vamos ver como é que é votado estes 2 projetos de lei. Luís Pardal, um sim, não, talvez. Eu trago um não. Esta semana é marcada por um ano do escalar do conflito entre Israel e a Palestina e Gaza, e portanto naturalmente não podia deixar aqui de assinalar este ano e por esta via todas as largas milhares de mortes que nós temos assistido a este ataque à humanidade. Francisco Brito, não, talvez. Eu trago um não, uma opção política da Câmara de Évora que, enfim, seria pouco expectável. Portanto, a gestão da CDU decidiu contratar uma empresa privada para fazer limpeza no espaço público. Agora, com alguma distância dessa contratualização, nós conseguimos ver que, efetivamente, nem isso é eficaz. Portanto, a gestão da CDU preferiu seguir o caminho do capital em vez de seguir a negociação com as freguesias que há muito defendem isto desde o início deste mandato e com promessas da CDU de o fazer, e efetivamente escolheu a empresa privada que não consegue debelar a situação. Portanto, o meu não ao estado do espaço público e desta escolha. É assim que chegamos ao final deste Sim, não, talvez, de 9 de outubro. Voltamos de hoje uma semana, sempre quarta-feira às 18 horas, domingo às 10, quando quiserem, www.dianafm.com e também no canal do YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa quarta-feira.